Olá, meus alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos dar início a mais uma aula à distância. Vai lá, pega seu material e vamos começar a estudar. Bom, o assunto da nossa aula de hoje já foi muito falado na aula passada, que é sobre a escravidão e a servidão. Nós já falamos bastante sobre isso. Então, hoje eu vou fazer a leitura do texto que eu coloquei para vocês e nós vamos discutir um pouquinho a respeito das questões que vocês terão que responder. Então, lá na atividade 3, servidão versus escravidão, página 15. Um dos períodos mais difíceis de toda a história da humanidade diz respeito ao momento em que pessoas eram, por diversos motivos, escravizadas. Embora isso ainda ocorra hoje, essa é uma atitude completamente condenável na sociedade atual. Mas, afinal, qual é a diferença entre escravidão e servidão? Conheça melhor esses termos a seguir. Então, o que é escravidão? A escravidão é um conceito de prática social que faz com que o indivíduo humano seja visto por outras pessoas como uma propriedade. O escravo seria, portanto, uma propriedade de seu senhor, que deteria direitos sobre aquela vida e sobre as ações daquela pessoa. Então, é aquilo que eu já comentei com vocês na aula passada. O escravo, ele pertence a alguém. Ele é uma propriedade de alguém. E esse alguém, essa pessoa, pode fazer com o escravo o que ele quiser. Ele pode vender, ele pode alugar, ele pode emprestar, ele pode dar, ele pode até tirar a própria vida daquela pessoa se ele quiser. É muito cruel isso, mas ele pode fazer isso, porque o escravo pertence a ele, né? Então, isso é uma das coisas mais condenáveis que existiu e em alguns lugares ainda existe, né? Bom, continuando o texto. E o que é servidão? Servidão. Na servidão, por sua vez, o senhor, entre aspas lá, né? Não detém poder sobre a vida daquele indivíduo, nem o vê como uma propriedade. No entanto, há uma relação de servidão estabelecida entre as partes. A ligação aqui está na dependência do servo à terra, seja por questão de dívidas ou por não ter outro lugar para estar. Ele passa, então, a servir ao dono das terras em troca de sua estadia no local. Então, é isso que acontecia, gente, com os servos lá na Idade Média. Ele servia em troca dessa dependência que ele tinha pela terra do feudo, né? Então, ele trabalhava em troca de proteção, em troca da moradia, em troca de poder produzir na terra, enfim. Ele trabalhava, ele ficava ali porque ele precisava, né? Então, ele é uma dependência que a pessoa tem com o seu senhor. Ela depende, né, do senhor. Bom, qual é a diferença entre escravidão e servidão? A principal diferença entre o servo e o escravo é justamente a questão da propriedade. Enquanto os escravos eram de seus senhores e podiam, portanto, ser trocados ou vendidos em transações comerciais, os servos não pertenciam a ninguém. A relação estabelecida neste caso era a de dependência e não de propriedade, tá? Então, vocês têm aqui algumas questões na sequência, tá? Um teste com base num trechinho de um texto e mais duas outras questões ligadas exclusivamente a esse texto. Eu quero que vocês leiam com atenção, façam essa atividade. Na aula passada eu já expliquei bastante sobre isso, né? Então, ficamos por aqui hoje. Fiquem com Deus
e até a próxima.